Queria compartilhar um pequeno texto da Palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 16. Nós, com os jovens, estamos estudando a igreja de Filipos. Compartilhei alguma coisa com o pastor esses dias. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. E eu queria ler dos versículos 11 até o 34. Sentados mesmo, preste atenção na palavra de Deus. E que Deus dê graça àquele que fala e àquele que ouve nessa manhã, em nome de Jesus. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias, e no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo o seu senhor que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, e a suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós te louvamos pela tua palavra. Louvado seja o teu nome mesmo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e agora fala conosco, usa-nos. Toma todo o nosso ser, para que o teu nome continue nesta igreja a ser glorificado. É minha oração, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito interessante essa história narrada no livro de Atos, porque ela fala do nascer de uma igreja. E a igreja que nós lemos nascendo aqui é a igreja de Filipos.
A igreja dos Filipenses. E eu vejo aqui claramente 3 situações. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã exatamente essas 3 situações. Primeira situação. Uma situação em que Paulo e Silas, eles queriam, na realidade, ir para a Ásia, continuar pregando o Evangelho, porque eles tinham vindo de lá, eles saíram de Jerusalém e vieram ali pela uma parte ali do mar Mediterrâneo, e depois, em terra, eles evangelizaram algumas cidades da Ásia, ali do sul da Ásia. E, juntamente com Barnabé, eles fizeram isso na sua primeira viagem missionária. E quando Paulo tem a intenção de voltar para que pudesse confirmar aquelas igrejas que ele tinha visitado, a Bíblia é clara em falar que o Espírito Santo de Deus os impediu de voltar para a Ásia. Ele falou assim: vocês não vão voltar para a Ásia, mas vocês vão para a Macedônia. Ele teve uma visão de um varão macedônio falando: voltem, vão para a Macedônia. E bem ao norte ali do Mar Egeu, no sul da Macedônia, está a cidade de Filipos. E eles começam essa sua caminhada ali na Europa, agora não, mas na Ásia, por ação do Espírito Santo de Deus, a pregar a palavra. Eles estão em Filipos, agora então, como nós lemos aí no texto. E saindo da cidade, o apóstolo Paulo, ele tinha algo especial para pregar o Evangelho, né? E ele saindo da cidade, a cidade de Filipos era uma cidade cercada por muitas águas, rios, e eles veem um lugar de oração perto de um rio, e ali concorria algumas mulheres que iam ali, e eles começaram a pregar a palavra de Deus. E essa é a primeira situação que vejo. A igreja do Senhor Jesus caminha assim: uma pessoa que fala da palavra de Deus, uma pessoa que escuta a palavra de Deus, e Deus que abre o coração. É simples assim? É. Mas é sempre assim? Não. É sempre do jeito que Deus quer. Mas qual que é a minha função? Pregar a palavra. É muito clara a palavra de Deus dizendo que Paulo pregava a palavra, provavelmente juntamente com Silas, porque ali havia um lugar de oração, eles falavam às mulheres, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, não escutava, e o Senhor lhe abriu o coração. Irmão, uma das funções da igreja, ou a principal função da igreja, é anunciar o Evangelho. O resto é consequência. A principal função minha e sua, porque a igreja não são essas 4 paredes, é onde estivermos, anunciar o Evangelho, porque a obra de transformação do coração é única e exclusivamente de Deus. Essa é a primeira situação. Segunda situação, a igreja continua caminhando. E no caminhar da igreja, ela vai se deparar com situações difíceis. Paulo e Silas continuaram indo para aquele lugar de oração. E se passaram alguns dias. E toda vez que eles iam para aquele lugar de oração, vinha uma mulher com espírito adivinhador e falava: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E 1 dia, 2 dias, 3 dias, aquilo começou a incomodar o apóstolo Paulo. Porque ele percebeu que a mulher estava possessa de um espírito imundo, um espírito adivinhador, diz a palavra de Deus. E muitas vezes na caminhada da igreja, na minha e na sua caminhada, nós vamos nos deparar com situações em que Deus quer nos usar de maneira prática, para que possamos libertar vidas. E nós, presbiterianos, muitas vezes temos medo disso. Mas, querido, quero dizer para você nesta manhã, como Deus disse para mim no coração: não sou eu e nem você que libertamos as pessoas que estão possessas, é Deus. Somos só instrumento nas mãos do Senhor. E o apóstolo Paulo, não aguentando mais aquilo, chegou um momento, ele falou assim: chega. E no versículo, se você continuar com a sua Bíblia aberta, o versículo 18 aí de Atos 16, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, não foi em nome de Paulo, eu te mando, na autoridade do nome de Jesus. E diz a palavra de Deus: eu te mando, retira-te dela. E diz a palavra de Deus que aquele espírito, na mesma hora, aconteceu o quê?
Saiu. Sabe por quê, querido? Não dá para comparar o poder de Deus com o poder do inimigo. É por isso que o pastor Leandro Lima, quando veio para cá, disse que a batalha de Cristo com o inimigo era uma batalha o quê? Jurídica. Não era de poder, não tem comparação. Cristo tinha que cumprir a lei, então ele cumpriu todos os itens da lei para que pudesse satisfazer a exigência de Deus. Mas no poder não tem comparação. Essa é a segunda coisa que eu queria deixar para a igreja, que Deus colocou no meu coração. A primeira é anunciar a palavra. A segunda é, coloque-se nas mãos de Deus de maneira prática, porque no caminhar da igreja nós vamos nos deparar com situações que precisamos estar preparados, para que, se necessário for, possamos libertar vidas. A autoridade foi dada por Jesus. Se você for lá para Atos capítulo 9, naquela igreja maravilhosa de 13 pessoas, 12 apóstolos de Jesus, que era o pastor. Que igreja, hein? Oh, Senhor. Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 2, diz assim: tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas e para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E aí depois disso, Lucas ainda capítulo 10, fala assim: e enviou de 2 em 2 a curar os enfermos e anunciar, está próximo o reino de Deus. Perceba que a autoridade já foi dada à igreja em nome de Jesus. E a pergunta que eu fiz para mim, quando estava estudando isso, eu faço para você. Se nos depararmos com isso, e daí? Vamos correr ou vamos encarar? Vamos chamar o pastor. Chama os presbíteros. Queridos, esteja preparado. Porque se isso acontecer na sua caminhada, você tem autoridade, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Terceira situação. A igreja, quando continua na sua caminhada e exerce a sua função de pregar a palavra, ela vai ter problemas. Aliás, muitos problemas. Quando a gente lê o texto aqui, a gente vê que Paulo e Silas, eles libertaram aquela mulher, e aquela mulher dava muito lucro aos seus senhores, diz a palavra de Deus. Aqueles senhores que usavam essa mulher, que provavelmente era uma escrava, usada ao bel prazer daqueles seus senhores, quando eles viram que o seu lucro foi desfeito, sem nenhum julgamento, eles pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça, trouxeram os pretores eram magistrados eleitos pelo governo de Roma, porque Filipos era uma colônia romana, é como se fosse a própria Roma, uma própria extensão, ou o próprio braço de Roma. Tanto que no versículo 21, aqueles senhores que usavam aquela mulher para angariar lucro, diz assim, porque somos romanos. E tinham todas as prerrogativas e todos os direitos de Roma. E eles pegam então, nessa sua jactância, nessa sua arrogância, prendem Paulo e Silas. E a palavra de Deus que diz que eles primeiro açoitam Paulo e Silas com o quê? Vara. E depois eles colocam Paulo e Silas no cárcere, são presos. E a Bíblia tem um detalhe aqui que chama a minha atenção, e eu fui dar uma pesquisada, fala que eles foram jogados para o cárcere, o quê? Versículo 24, para o cárcere interior. Cárcere interior. Eram divisões que tinham nas prisões naquela época. O cárcere interior, aquele que ficava lá no fundo. Não tinha luz, não tinha ventilação, não tinha sol. Então, provavelmente era um cheiro ruim. Era como se fosse aquele negócio de mofo.
Sabe, aquele negócio assim, que quando você entra no ambiente, você sente um cheiro pesado, não é? E Paulo e Silas não foram jogados aqui no início da prisão, eles foram jogados lá no interior, lá dentro da prisão, depois de todas as suas costas estarem sangrando e com dor, eles foram jogados lá dentro, lá no interior. E diz a palavra de Deus que à meia-noite, sabe o que eles faziam? Eu falei quando estava estudando isso aqui, falei, Senhor, misericórdia da minha vida. Vlamirzinho, sabe o que eles faziam? Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, cara. Senhor, misericórdia, né? Como a gente é fraco. E aí, sabe o que Deus faz? Lá com Lídia, uma simples pregação. Uma pessoa que fala, uma que escuta e Deus toca o coração. Sabe o que Deus faz aqui? Terremoto. A gente gosta disso, né? Mandar um terremoto aqui, ó. O cristão gosta de coisas sobrenaturais, não gosta não, Tair? Terremoto é mais bonito que só pregar a palavra. Dá mais emoção. Mas diz a palavra de Deus que Deus permitiu que um terremoto. E aquelas portas da cadeia, o que aconteceu? Se abriram. E soltaram-se as cadeias. Que, além de eles serem presos nas portas, eles tinham os correntes nos pés que prendiam aqueles que estavam naquele cárcere interior, eram presos através disso. E o carcereiro estava dormindo, diz a palavra. E a hora que ele acorda, lá no cárcere interior, escuro, ele não vê ninguém. E ele acha que todo mundo tinha fugido. E aí ele pega a espada, porque a sentença de Roma para aquele que estava cuidando de algum preso, aquele preso fugisse, a sentença era morte para aquele que estava cuidando. E ele sabia que ele ia morrer. E ele pega a espada e vai se matar. E Paulo diz a palavra de Deus, brada em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Queridos, essa terceira coisa que eu vejo na igreja é exatamente o seguinte: a igreja, na sua caminhada, anunciando a palavra, vai ter consequências. Vai sofrer consequências, vai ter lutas, vai ter sangue, vai ter dor, vai ter sofrimento. Assim foi com Jesus e assim é com a igreja até hoje. Mas a igreja que caminha olhando para Jesus, mesmo diante das dificuldades, à meia-noite, ora e canta louvores ao Senhor. E Deus dá o livramento para aquelas pessoas. E mais, quando aconteceu tudo aquilo, diz a palavra de Deus que Paulo pregou a palavra para o carcereiro. E sabe o que aconteceu? Ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo fala um dos versículos mais lindos da Bíblia. Versículo que eu, quando tinha 7, 8 anos de idade, minha tia era minha professora na escola dominical. E ela crê nesse versículo até hoje para a família dela, porque o filho dela é desgarrado da igreja. Paulo fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluias. Palavra de Deus. E aquele mesmo carcereiro que tinha batido com vara, açoitado, tinha sangrado o apóstolo Paulo, sabe o que ele faz agora? Leva ele para a casa dele e cuida das suas feridas. Lava elas, cuida delas. E é batizado ele com toda a sua casa. A igreja de Filipos estava aumentando. Já tinha mais membros. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui, na pessoa de Paulo e Silas, tinha a visão de continuar pregando e anunciando o evangelho, independentemente das circunstâncias. Eu vejo hoje que a igreja do Senhor Jesus é muito cômoda. Parece que a gente só vem no domingo aqui, isso está bom. Queridos, Deus quer te usar de maneira prática. Deus quer nos usar de maneira prática. Deus quer nos usar para anunciar o evangelho. E Deus quer nos usar para orar e cantar louvores mesmo diante das dificuldades. Estudando um pouquinho mais, eu tenho mais uns 2 minutos.
O que Paulo teve de problema aqui com Barnabé um pouquinho antes foi incrível. Sabe quem tinha mandado separar Paulo e Barnabé para anunciar o Evangelho? Naquela região da Ásia? Sabe quem falou isso? O Espírito Santo de Deus. E aí eles fazem a primeira viagem missionária. Eles vão evangelizando. E aí, por causa de uma pessoa chamada João Marcos, problema de relacionamento. Na igreja tem problema de relacionamento? Não, né? Mas isso não pode impedir de maneira nenhuma de a igreja continuar a sua missão. Nós vamos ter problema. A Bíblia nunca escondeu isso. Mas, queridos, independentemente do problema, a nossa visão tem que estar sentada em Cristo para cumprir a missão que Ele mesmo designou para mim e para você. Não basta vir aqui na igreja domingo, e depois no outro domingo, e depois no outro domingo. Deus quer te usar e quer me usar para que o nome dEle seja exaltado através do anunciar das boas novas da salvação, para que as vidas tenham o mesmo privilégio que eu e você temos de conhecer esse amor maravilhoso que nós acabamos de cantar. Fomos alcançados pela graça. Por quê? Porque um dia ouvimos, porque um dia Deus abriu o nosso coração, porque um dia teve uma pessoa que falou do Evangelho para nós. A igreja precisa sair da sua zona de comodidade. Temos problemas? De vez em quando eu venho conversar com o pastor aqui para dividir um pouquinho da carga. Tem problema. O pastor Celso falava que a igreja é hospital de doentes e que precisa muito, mas muito da graça de Deus. Desesperadamente da graça de Deus. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho, independentemente das circunstâncias. Vamos ter problema, vamos ter dificuldade. Vamos continuar pregando. Vamos continuar anunciando. Deus é o mesmo. Aquele mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, é o mesmo hoje. Aquele mesmo Deus que libertou aquela moça lá de espírito adivinhador, é o mesmo hoje. E aquele mesmo Deus que mandou aquele terremoto para que o carcereiro pudesse ser, ele e toda a sua família pudesse ser salvo, é o mesmo hoje. Basta a gente se dispor, em nome de Jesus. Bem-vindo à igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. Incomoda-nos, a começar de mim, para que, independentemente de qualquer coisa, possamos continuar obedecendo ao teu mandamento de anunciar as boas novas da salvação, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da graça, da misericórdia, e usa-nos, eis-nos aqui, é nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.